Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Estamos apresentando mais um vídeo no canal Caminho Espírita falando sobre o Espiritismo, mais precisamente sobre o livro O que é o Espiritismo, em qualidade dos médios, dificuldade da mediunidade. Eu deixo aqui na descrição embaixo um link onde você vai encontrar todas as orientações, observações, ensinos de Allan Kardec sobre esse tema. Qualidade dos médios, dificuldade da mediunidade. Seguimos então com o nosso estudo. Antes, porém, eu queria trazer aqui para vocês essa frase que eu encontrei na Revista Espírita, de 1865, mais precisamente em agosto, em Dissertações Espíritas, num artigo intitulado Chave do Céu, onde diz, lá no ínterim da mensagem, o seguinte: a caridade é a chave do céu. É uma bem verdade, né? Ela é que abre as portas do céu para todos nós. E tem a ver com a frase memorável de Allan Kardec, quando ele disse: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não tem céu. Não é mesmo? Seguimos com o nosso estudo. Kardec diz o seguinte: encontram-se os espíritos por toda parte. Estão entre nós, ao nosso lado, observando-nos incessantemente. Com sua contínua presença entre nós, os espíritos tornam-se agentes de diversos fenômenos. Desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. Constituem, assim, uma das potências da natureza. E diz Paulo de Tarso, numa passagem lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Então, Paulo de Tarso já falava sobre esses espíritos que estão rodeando a todos nós constantemente na vida espiritual. E diz ainda Allan Kardec: uma ideia quase geral entre os que não conhecem o espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem despojados da matéria, devam tudo saber, devam estar da posse da suprema sabedoria. Kardec acrescenta ainda: é um grave erro, sendo apenas as almas dos homens. Não podem os espíritos adquirir a perfeição apenas por se haverem despojado do envoltório terreno. Só com desprendimento sucessivo de suas imperfeições adquirem os conhecimentos que lhes faltam. Por isso temos a reencarnação, né? Que nos oferece essa oportunidade em cada etapa de angariarmos conhecimentos e elevarmos a nossa moral. Prossegue Kardec. Assim, como há homens de todos os graus de cultura e de perversidade, também há espíritos. Existem os que são levianos, os que não são sérios, travessos, mentirosos, burlões, hipócritas, perversos e vingativos, enquanto outros, ao contrário, possuem as mais elevadas virtudes e um grau de cultura desconhecido da Terra. São os espíritos superiores, são os espíritos puros. Nós vamos ver lá na escala espírita, no Livro dos Espíritos, no item 100, ainda diz Kardec: esta diversidade de qualidades dos espíritos é uma das questões mais dignas de consideração. Eu faço aí esse destaque, porque realmente é muito importante esse ponto. Distinguir com quem nós estamos conversando e recebendo essas mensagens, sobretudo os médiuns. Diz Kardec ainda: pois explica a boa ou má natureza das comunicações recebidas. E nós devemos nos empenhar especialmente em estabelecer essa distinção. O Livro dos Espíritos, no item 100, na pergunta número 100, Escala Espírita, o Livro dos Médiuns, no capítulo 24. Ali você vai encontrar
toda a escala, todas as explicações trazidas por Kardec, pelos espíritos superiores, trazendo essas informações para que a gente possa estabelecer com exatidão essa distinção de grau em que nós estamos nos comunicando com os espíritos. Estamos falando aí dos médiuns, né, que recebem essas orientações. E continua Kardec: um dos maiores perigos da mediunidade é a obsessão, isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-lhes sobrenomes apócrifos, nomes duvidosos, nomes falsos, e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos, que possam trazer mensagens mais instrutivas, mais sábias, e esses espíritos, exercendo essa obsessão, podem impedir que essas comunicações se estabeleçam. A obsessão apresenta 3 graus bem caracterizados: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A possessão, Kardec vem classificá-la mais tarde, em 1865, se eu não me engano, na Revista Espírita, num artigo que ele apresenta sobre Fredegonde, um espírito que fazia um grande mal a uma jovem e que ali foi constatado que a possessão era possível de ser realizada, que até o presente momento Kardec não admitia a possessão, por isso que ele coloca simplesmente a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mais tarde, com o avanço dos estudos da doutrina espírita, Kardec vem considerar a possessão como também um dos graus de obsessão. Continua Allan Kardec: a subjugação, designada nos tempos antigos pelo nome de possessão, é uma coação, ou seja, força o médium física, produzida sempre por espíritos da pior espécie, capazes mesmo de neutralizar o livre-arbítrio. Limita-se, a miúde, a simples impressões desagradáveis, mas às vezes provoca movimentos desordenados, atos de insensatez, gritos e palavras incoerentes ou injuriosas. Isso aconteceu muito numa cidade de Morzines, onde houve um flagelo de uma turba de espíritos maldosos, né, que subjugavam várias crianças naquela cidade. E criou-se ali um fenômeno de pandemia naquela região, né? Foi até analisado na Revista Espírita como os possessos de Morzine. Mais adiante, seguindo com o nosso estudo, diz Allan Kardec: é, pois, indispensável ao médium que não deseja expor-se a cair no laço o conhecimento antecipado dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos. Nós vamos encontrar essa distinção no Livro dos Médiuns, no capítulo 24. Seguindo com Allan Kardec, diz ele: os médiuns de maiores méritos não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos mentirosos. Primeiro, porque nenhum é bastante perfeito para não ter um ponto vulnerável e capaz de dar acesso aos maus espíritos. Vejam bem, meus amigos, os médiuns de maiores méritos não estão ao abrigo das mistificações, porque nenhum de nós, médiuns, estamos bastante perfeitos para não termos um ponto vulnerável em que os espíritos maldosos possam atacar e vier a trazer certas mistificações e mentiras, trazendo sistemas, trazendo informações que não condizem com a verdade. Temos que tomar muito cuidado com isso. Prosseguindo, informa ainda Allan Kardec: em segundo lugar, porque os bons espíritos o permitem, às vezes, para lhes exercitar o raciocínio e ensinar-lhes a discernir entre o certo e o errado.
alimentando a desconfiança, a fim de que nada aceitem às cegas e sem comprovação. É um exercício que os espíritos superiores fazem com os médiuns. Eles muitas das vezes deixam que esses espíritos venham a instigar determinados médiuns para que eles possam examinar as mensagens que estão sendo recebidas e que eles possam raciocinar sobre elas, se elas condizem com a razão, com a lógica e com a verdade, para que não aceitem informações e orientações às cegas, só porque o médium tem méritos, é conhecido, tem glória, tem conhecimento no movimento espírita e tudo que vem dele é aceito às cegas. Então, é preciso que nós exerçamos sempre o raciocínio para discernir o que é certo e o que é errado. Temos já essa capacidade. E não aceitar nada às cegas, sem a comprovação da verdade que está presente na doutrina espírita. Allan Kardec. Meus amigos, ficamos por aqui, chegamos ao final do nosso estudo. Voltaremos em mais uma outra oportunidade, trazendo maiores informações, assuntos sobre a doutrina espírita. Clique no sininho, inscreva-se no canal se gostou, para receber outros vídeos que nós iremos postando aqui no YouTube. A todos, muita paz.